O bruxismo é uma doença que atinge as pessoas durante o sono e pode causar o amolecimento e o desgaste dos dentes. Geralmente atinge pessoas que estão muito ansiosas ou até estressadas. Já a oclusão dentária é uma alteração no mecanismo de fechamento da boca, assim, que pode causar o desgaste também e até a perda dos dentes. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Edson Júnior, dentista, que vai nos explicar como prevenir e cuidar dessas doenças. Tudo bem, Dr. Edson? Tudo bem, bom dia a todos vocês, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e estamos aí dispostos a esclarecer as dúvidas. Muito bom. De todos os espectadores. Eu confesso que eu tenho muitas dúvidas sobre bruxismo, mas a gente foi para a rua, o povo perguntou e aquilo que eles não perguntarem, eu acho que eles vão perguntar tudo, mas eu pergunto para o senhor também. Tá certo. Vamos lá, o povo perguntou, vamos lá. Meu nome é Valdena, eu quero saber o que é oclusão dentária. Na realidade, a oclusão dentária é a engrenagem dos dentes, tanto numa posição estática de fechamento, como também durante o movimento. Essa engrenagem ela se torna importante por razões estéticas e mesmo funcionais. Tanto quanto mastigação? Isso, mastigação. A oclusão seria mais nos momentos em que fechamos a boca e terminamos o movimento de fechamento. E durante a mastigação, como realizamos uma gota de movimentação, né, os dentes guiam esses movimentos. Sim. Então está respondido aí o que é oclusão dentária. Agora vamos para a próxima pergunta. Oi, meu nome é Denise. Eu queria saber se problemas de oclusão dentária pode prejudicar minha gengiva? Na realidade, a oclusão por si só não vem a prejudicar. A gente diz que os nossos dentes se tocam em torno de 5, 6 minutos durante um período de 24 horas. Então é muito pouco tempo de contato. E a intensidade desse contato, existe um autor argentino que diz que é como se fosse o piscar das pálpebras. Então a oclusão por si só não seria o fator que levaria, né, a um problema gengival. Entretanto, se não tivermos um padrão oclusal ideal do ponto de vista biológico e mecânico e tivermos associado a esse padrão uma atividade parafuncional, que seria, por exemplo, o bruxismo, aí sim, essa engrenagem mecânica que não se faz de forma correta, com uma força excessiva da musculatura, pode promover reabsorções no tecido que sustenta o dente, levando à reabsorção óssea, reabsorção, né, dos tecidos que circundam com uma exposição da raiz do dente, sensibilidade, entre outras. Ou seja, a oclusão dentária por si só, ou seja, o fechamento, você abrir a boca, você mastigar, não tem problema algum, porque isso é feito para isso... de forma fisiológica. Exato. Não teria um potencial para isso acontecer. Isso, de Agora, desgaste. Uma disfunção, que aí vem o bruxismo, que a gente vai entrar também nesse assunto e tantas outras, até um defeito no osso aqui do maxilar, algo que faz a sua mordedura, que fala assim? A sua mordedura ser diferenciada, isso pode causar, então, esse tipo de doenças, de situações que ela situações, né? Um esforço mecânico exagerado. Porque durante a mastigação, como eu disse, o contato dental ele é muito rápido e a quantidade de newtons gerada em cima do dente é muito pequena. Já numa atividade parafuncional, seja ela durante o ato consciente ou, de certa forma, durante o sono, ela é feita com toda a potência da musculatura. E a gente tem dois músculos aqui extremamente potentes, que chamam masseter e pterigode medial. Então, isso pode, sim, resultar em alterações tanto da musculatura quanto dos dentes, dos tecidos que sustentam os dentes e também da articulação temporomandibular. Bom, eu tenho muitas dúvidas aqui, mas eu vou dar preferência para quem está em casa. Vamos lá. Meu nome é Gisele, eu gostaria de saber as consequências da má oclusão dentária. O padrão oclusal não estando correto pode gerar uma série de situações, como por exemplo do ponto de vista estético. Se a engrenagem dos dentes se faz de forma incorreta num adolescente, isso pode gerar um crescimento facial assimétrico. E você tem, às vezes, uma jovem em que ela tem um lado muito maior da face do que o outro. Isso, de certa forma, pode diminuir a autoestima desse paciente. Ou também as pessoas que têm a parte inferior mais para frente. Isso, são os pacientes que a gente classifica como classe 3 de Engel, né? E isso aí, numa criança, pode servir de bullying dentro de uma escola. Então, até mesmo para alimentação, né, doutor? Deve ser terrível. Isso, os contatos oclusais numa oclusão que não está certa,
ficam mais difíceis. Então, o paciente não consegue fazer uma trituração ideal dos alimentos. Em consequência disso, pode gerar, inclusive, problemas gástricos, né, por ingerir alimentos de forma, né, maior, e isso aí dificulta o processo de digestão. Como são as coisas, né? Um defeitozinho pequeno que seja, na forma de você morder, isso pode te gerar outros milhares de transtornos. Por isso a importância de você diagnosticar o problema da oclusão dentária. E quanto mais antes, melhor. Por quê? Quando você atende, né, uma criança, um adolescente, ela está numa fase de crescimento onde corrigir essas alterações se torna mais fácil. Nós conseguimos, né, movimentar dentes, estimular crescimentos ósseos de uma forma muito mais fácil numa criança do que já num adulto que já teve o processo de crescimento finalizado. Mas gosto de enfatizar que isso também não contraindicaria um adulto de fazer uma movimentação ortodôntica ou submeter a uma cirurgia para corrigir, né, um queixo que está para frente. Sim. Bom, nós temos mais perguntas. Por favor, perguntem. Meu nome é Gislaine, eu gostaria de saber se existe cura para o bruxismo. Vamos lá, então, já que ela tocou no assunto do bruxismo, eu quero que o senhor explique o que é o bruxismo, por que esse nome do bruxismo, tem a ver com as bruxas aí, doutor? Na realidade já existiu uma história de que as bruxas assombravam, né, freiras dentro de um convento à noite e elas rangiam dente, mas na realidade não é isso. O termo bruxismo, ele vem do grego, que é brichen, e é bruxismo ou briquismo, né? O bruxismo, na realidade, ele é um movimento fora da função normal da musculatura orofacial. E ele pode ocorrer tanto no período de vigília, quando a pessoa está acordado. Nesse caso, esse bruxismo é mais caracterizado por um apertamento dental. Ou esse bruxismo pode ser um bruxismo do sono. E hoje é classificado, inclusive, como uma doença do sono, um distúrbio do sono. E se eu perguntar assim, olha, será que existe cura para o bruxismo? Não. A gente tem maneiras de trabalhar com os problemas que o bruxismo pode trazer em nós. Então, eu dizer a você que eu consigo fazer com que você, de forma inconsciente, não range, não vai ranger, não vai apertar os seus dentes durante a noite, é impossível, né? Não teríamos esse controle. Durante o dia, a gente sempre aconselha os pacientes com uma palavra que a gente fala, é a conscientização do hábito. Se policie se você não está apertando os dentes. Coloque adesivos vermelhos, gritantes, na frente da televisão, na frente do espelho, na frente da geladeira, do seu computador, do seu tablet, no volante do carro, a fim de que você possa se autopoliciar. E, de repente, com esse condicionamento, você para com este hábito. Sim. Agora, realmente, durante a noite, não temos esse controle, né? Então, a gente tem vários fatores que levam a esse bruxismo e nós temos, principalmente, situações que prejudicam o sono. Se o paciente tem microdespertares constantes durante a noite, se ele tem uma dificuldade de respirar, alergias, né? Um paciente muito obeso, tem apneias durante o sono, esse paciente tem um risco maior de ter essa atividade parafuncional. Também, como você já havia comentado no início, o estresse está associado a esse bruxismo. A gente sempre escuta os pacientes dizer que em fases de maior tensão ele acorda com um certo cansaço muscular. E também o uso de alguns medicamentos. Nesses casos, a suspensão desses medicamentos pode realmente diminuir o hábito. Medicamentos que nós consideramos como ansiolíticos, mas às vezes podem, né, induzir ao bruxismo. E são medicamentos muito usados aí. Vou perguntar para você deles, só para ficar claro então para quem está em casa, é quando você diz um movimento involuntário, o bruxismo, que acontece durante a noite, quando você está dormindo às vezes, é muito característico você ouvir como se a pessoa estivesse dormindo, rangendo os dentes mesmo. Alguns até assustam pela distância de que você ouve. Eu já convivi com uma pessoa que estava sofrendo com esse mal. No outro quarto? No outro quarto, na sala, você escutava um ranger de dente mesmo porque era involuntário. É a força dos músculos, como você bem diz. E durante o dia também pode acontecer com movimentos que você... como balançar a perna, a gente falava um pouco sobre isso. Eu estava ali fora vendo a Carol balançando as pernas ali enquanto você falava e tal. Tem um rapaz, o Lucas, que vai entrar ali também, estava balançando a perna. São movimentos involuntários que a gente faz. São distúrbios do movimento. A gente nem considera o bruxismo uma doença. É um distúrbio de movimento. Sim. Muito bom. Tem mais perguntas? Vamos lá. Meu nome é Meire. Eu uso a placa e tenho bruxismo. Será que eu vou ficar livre dessa doença?
Quando ela fala de placa, eu presumo que é algum aparelho que você trouxe aqui também, inclusive. Deixa eu só mostrar aqui, o doutor vai responder. Dá uma olhada aqui na nossa mesa. Tem aqui uma série de instrumentos que ele vai mostrar aqui pra gente. Placas macias, né? Placas rígidas, placas de proteção de esporte. Essa seria a placa que ela está falando? Não, essa plaquinha aqui é uma plaquinha que tem sido muito usada, mas é uma placa macia, totalmente flexível. É uma placa que serve única e exclusivamente para a gente manter um gel clareador, né, para promover o clareamento. E está sendo muito indicada de forma errada. Nós temos trabalhos mostrando que o uso dessa placa macia nos pacientes aumentam a hiperatividade muscular. Pacientes que não tinham bruxismo passaram a dormir com essa placa, iniciaram com essa hiperatividade muscular. Essa placa, um produto entra aqui dentro, então ela dorme com esse... deixa eu até mostrar aqui. Para promover, né, o clareamento dos dentes, ele contém o gel clareador aí dentro. Ele tem o formato da sua arcada dentária, então ele joga um produto aqui dentro que seria para clarear os dentes, e aí você dorme com isso. E o doutor está dizendo então, doutor Edson, que essa não seria indicada, já aquela outra ali, ó. Que é essa aqui? Isso. Essa aqui que ela está falando, será? É uma placa rígida, vocês podem ver que, né, ela não é flexível. Isso é extremamente importante. É como se fosse uma resina, mais ou menos. Isso, é uma resina acrílica que foi prensada, resistente, e ela tem por objetivo proteger não somente os dentes, como a articulação, os músculos e o periodonto, que são os tecidos que sustentam o dente, né, contra o hábito, que a gente não tem como controlar. Certo, então o que a moça perguntou, exatamente isso, ela está dormindo com essa placa, e aí, isso pode trazer para ela um benefício ou não? Ela disse assim, né, será que eu vou ficar livre dessa doença? Volto a dizer, não é uma doença, é um distúrbio de movimento. E o que a gente pode, né, dizer a ela é o seguinte, ela pode ficar livre com o passar do tempo, não por causa do uso da placa. A placa não faz com que o paciente pare de ranger os dentes, a placa protege contra este hábito. Existem atualmente algumas terapias, como o uso do botox na musculatura do masseter e pterigode medial, que tem essa intenção. Como o botox funciona, a toxina botulínica? Ela funciona paralisando a musculatura. E aí estão começando alguns trabalhos de injeção de toxina botulínica para que esse músculo, vamos dizer assim, nocauteado pela toxina, não exerça essa hiperatividade. Mas esses estudos estão se iniciando e a gente precisa, né, de um prazo maior de controle. Para entender como funcionaria isso com segurança. Isso, e também nós temos um tempo, vamos dizer assim, de ação dessa toxina, em torno de 4 a 6 meses no máximo. Ah, entendi, porque a minha pergunta já entraria, a minha ignorância no assunto, eu perguntaria, mas isso na velhice, quando a pessoa chegar a uma velhice, ela vai necessitar muito mais dessa mordedura. Isso não atrapalharia, então... já ficou claro que é de 4 a 5 meses que dura mais ou menos. De 4 a 6 meses, depende da marca do produto, né? A toxina atua dessa forma. Mas a gente tem que tomar cuidado e os estudos estão sendo feitos porque, de certa forma, ele é efetivo. Se você faz um botox num paciente que tem um bruxismo grave, que tem fraturas dentais, desgaste excessivo de dentes, ele vai paralisar por um determinado tempo. Às vezes usamos isso, principalmente em mulheres, onde elas reclamam de um queixo mais quadrado, masculinizado, está hipertrofiado esse músculo. Então nós usamos o botox para quê? Para durante 4 meses paralisarmos aquela musculatura e a atrofia que ocorre favorece a estética. E hoje em dia o mundo da estética. Exato. Bom, a gente tem aqui, a gente vai chegar ao fim daqui a pouquinho, doutor, mas eu quero que antes você fale do que você trouxe aqui. Obviamente, escova de dente é para um cuidado dentário, ou dental, né? Isso, na realidade a gente trouxe alguns produtos, principalmente, né, a pedido da produção, para alertar que não somente, né, o bruxismo é importante, eu acho que o bruxismo afeta grande parte da população, traz consequências graves, mas a prevenção é muito mais importante do que isso. Perfeito. A fim de que nós não venhamos a perder dentes, né, o que a gente sempre enfatiza, né, nós temos que escovar os dentes, fazer o uso do fio. Pelo amor de Deus, escova o dente, tá aqui, ó, a escovinha. Isso aqui, que seria um recurso muito importante. Isso aqui é para limpar a língua? Exatamente, né, um raspador de língua. Aliás, eu li uma reportagem, doutor, vê se você me corrige se eu estiver com ignorância de novo, mas dizem que o mau hálito, quase 90% das pessoas que têm mau hálito não é porque problema estomacal ou qualquer problema no dente, é na língua que não escova, é isso? Exatamente, você está certíssimo. 50 milhões de brasileiros sofrem com a halitose e essa halitose decorre
de uma saburra, que seria uma placa amarela que nós temos na região posterior da língua, onde ali as bactérias presentes metabolizam proteínas que ingerimos e liberam um enxofre, que por sua vez vai dar aquele odor. E muitas das vezes a gente fica receoso de falar, olha, você está com mau hálito.